Começa agora o Rede TV News, com Boris Casoy e Amanda Klein. Boa noite. Olá, boa noite. Tribunal Superior Eleitoral julga se Lula pode ou não ser candidato. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, faz o seu voto neste momento. E você vai ver também. Presidente da Câmara de Vereadores de Itaitinga, na Grande Fortaleza, é executado quando chegava ao trabalho. Sérgio Cortes, ex-secretário de Saúde de Cabral, é preso novamente na Operação Lava Jato, no Rio. No litoral paulista, mulher é assassinada a facadas pelo ex-companheiro. Irmão do goleiro Ederson, do Manchester City, revela histórias curiosas sobre o astro da Premier League. As principais notícias do Brasil e do mundo, agora no Rede TV News. O Tribunal Superior Eleitoral julga, neste momento, o pedido de registro da candidatura do ex-presidente Lula. Nós vamos direto a Brasília, onde a repórter Renata Teodoro acompanha a sessão e tem mais informações. Boa noite, Renata. Oi, Boris. Boa noite para você, para Amanda, para todo mundo que acompanha o Rede TV News. Boris, o ministro Luiz Roberto Barroso ainda está lendo o relatório dele e antes ele fez algumas pontuações e disse que o ex-presidente Lula não está sendo julgado novamente e que não está sendo decidido aqui sobre a culpa ou o legado político do ex-presidente. O ministro Barroso também disse que não abriu prazo para as alegações finais, ou seja, a situação do ex-presidente vai ser decidida ainda hoje, caso não haja nenhum pedido de vista de algum outro ministro, ou seja, mais prazo para analisar esse processo. O TSE, ele julga 16 pedidos para barrar a candidatura do ex-presidente Lula e o principal argumento é que ele se enquadra na lei da ficha limpa por ter sido condenado em segunda instância a 12 anos e 1 mês de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A sessão de hoje ela foi convocada de forma extraordinária pela ministra Rosa Weber, que é presidente aqui do TSE, e a defesa de Lula teve até ontem, meia-noite, para apresentar os argumentos de defesa do ex-presidente. Só que eles apresentaram essa defesa às 11 da noite, numa possível tentativa aí de ganhar mais tempo, ou até mesmo de fazer com que o processo não fosse julgado hoje, mas os ministros decidiram sim colocar em pauta o processo do ex-presidente Lula. E os ministros também julgaram outros processos de registro de candidatura. Vamos acompanhar. Antes do julgamento dos pedidos para barrar a candidatura do ex-presidente Lula, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral aprovaram um registro da candidatura à presidência da República de José Maria Imael, da Democracia Cristã, e de Geraldo Alckmin, do PSDB. No caso do Tucano, os ministros rejeitaram uma ação da coligação de Henrique Meirelles para impugnar Alckmin ou retirar tempo de propaganda dele. O argumento era o de que nem todos os partidos que compõem a aliança do ex-governador de São Paulo teriam deixado explícito nas convenções o interesse em apoiar Alckmin. A tese foi recusada. Coligações, partidos e candidatos não têm legitimidade para impugnar a formação de coligação adversária por carecerem de interesse próprio no enfrentamento dessa matéria. Com efeito, referida jurisprudência remonta às eleições de 1992 e vem sendo mantida com notável estabilidade ao longo dos pleitos subsequentes. Os ministros também aprovaram a coligação O Povo Feliz de Novo, formada pelo PT, PCdoB e PROS, bem como a candidatura de Fernando Haddad para vice-presidente na chapa do ex-presidente Lula. Será uma enorme surpresa se o ex-presidente Lula conseguir ser candidato desta vez. A tendência é não permitir o registro da sua candidatura. E ao longo desta edição do Rede TV News, voltaremos com novas informações sobre o julgamento do registro de candidatura do ex-presidente Lula, possivelmente os votos dos ministros, conforme forem avançando. Veja agora como foi o dia dos candidatos à presidência da República em campanha eleitoral pelo Brasil.
Jair Bolsonaro, do PSL, foi recebido por apoiadores no aeroporto de Porto Velho, em Rondônia. O candidato saiu em carreata e percorreu algumas das principais vias da cidade. Conversou com jornalistas e militantes sobre a campanha. Uma agenda muito grande hoje aqui, amanhã no Acre. Caso vocês acompanhem um pouquinho, nós vamos estar o povo esperando a gente aqui. Logicamente, isso é fruto de muito trabalho. Marina Silva, da Rede, cumpriu a agenda no Rio de Janeiro. A candidata visitou a Federação das Indústrias do Estado e conversou com empresários e jornalistas. Um presidente da República tem que defender, sobretudo, aqueles que são mais frágeis, porque é isso que eu quero, um governo justo, que seja bom para todos. Ciro Gomes, do PDT, fez campanha no sul do país. Pela manhã, se reuniu com centrais sindicais e saiu encaminhada por Lages, Santa Catarina. Mais tarde, o candidato visitou a feira agropecuária Expo Inter, em Esteio, e participou de ato político do partido no Rio Grande do Sul. Geraldo Alckmin, do PSDB, se encontrou em Fortaleza com a farmacêutica Maria da Penha, no Instituto Maria da Penha, de luta contra a violência à mulher. O presidenciável também se reuniu com empresários da Federação das Indústrias do Estado e de meios de comunicação. Precisa aproveitar o bom momento da economia mundial, ainda muito bom. Há muito recurso para ter, o Brasil tem muita demanda e pode receber muito investimento. Álvaro Dias, do Podemos, fez caminhada em Foz do Iguaçu, no Paraná, com candidatos de seu partido a deputado federal. À tarde, esteve na Expo Inter, em Esteio, no Rio Grande do Sul, onde conversou com empresários do setor. Os problemas que todos nós conhecemos e que tem que pensar bem no futuro, já que nós temos a grande oportunidade agora de mudar o país para melhor. Veja também como foi a agenda eleitoral dos demais candidatos à presidência da República. Guilherme Boulos, do PSOL, cumpriu a agenda e fez caminhadas em Belém e em outros municípios do Pará. Henrique Meirelles, do MDB, concedeu entrevistas a meios de comunicação em Brasília sobre seu programa de governo. Vera Lúcia, do PSTU, foi à Secretaria de Justiça de São Paulo, onde conversou com mulheres e homens negros que protestam pela aprovação de uma lei de inclusão em concursos públicos. João Goulart Filho, do PPL, se reuniu com a executiva do partido e conversou com a imprensa. José Maria Imael, do DC, participou da inauguração em São Paulo do comitê de um dos candidatos do partido a deputado federal. João Amoedo, do Novo, não divulgou a agenda. E uma informação que acabou de sair, o relator do processo do registro de candidatura do ex-presidente Lula, ministro Luiz Roberto Barroso, do Tribunal Superior Eleitoral, acaba de rejeitar o registro da candidatura. Lembrando que ainda faltam 6 ministros para votar ao longo da noite desta sexta-feira, a não ser que algum dos ministros peça vista ou que a sessão seja encerrada antecipadamente. Hoje, possivelmente, ainda haverá uma resposta sobre a impugnação ou não da candidatura do ex-presidente Lula, ou seja, se ele poderá ou não concorrer. Nós voltaremos com novas informações ao longo desta edição do Rede TV News. O presidente Michel Temer voltou atrás e adiou para 2020 o reajuste de servidores do Poder Executivo, que custaria quase 7 bilhões de reais aos cofres públicos. O recuo aconteceu após reunião de Temer com a equipe econômica durante a manhã. Hoje era o prazo máximo para o governo enviar ao Congresso a proposta do orçamento do ano que vem. A previsão é que haverá um déficit de 139 bilhões de reais nas contas públicas. Já o reajuste proposto no salário mínimo é de R$ 54, passando de R$ 954 para R$ 1.006. A estimativa de crescimento do país ficou em 2,5% e da inflação em 4,25%. Uma luz divina deve ter iluminado o Palácio do Planalto e devolveu o bom senso ao governo. Essa ida e vinda mostra o improviso com que estão sendo tomadas decisões vitais neste final da gestão Temer.
Uma liminar do Supremo Tribunal Federal suspendeu o reajuste de 5% a servidores do Judiciário, da Defensoria e do Ministério Público do Rio de Janeiro. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, acatou o pedido do governador Luiz Fernando Pezão para barrar um aumento aprovado pela Assembleia Legislativa. O impacto nas contas do Estado seria de R$ 195 milhões ao ano, apenas para o pagamento dos servidores ativos, sem contar os aposentados. A economia brasileira segue crescendo em ritmo lento. No segundo trimestre, o PIB teve alta de 0,2% em relação aos 3 primeiros meses do ano. O resultado leva em conta o período da paralisação dos caminhoneiros. Segundo o IBGE, o fraco desempenho da indústria da construção civil impediram um avanço maior. O setor de serviços cresceu 0,3% e a agropecuária ficou estável. O IBGE anunciou hoje também a revisão do crescimento no primeiro trimestre de 0,4% para 0,1%. O mercado financeiro espera que o Brasil cresça 1,4% em 2018. Claro que o resultado não é nada bom. O próximo presidente da República vai ter que aplicar medidas severas para que o país retome o desenvolvimento. Nossa taxa de investimento foi baixíssima, de 16%, a segunda menor taxa do primeiro trimestre desde 1996. E é mais do que óbvio que, sem investimento, a economia não cresce. 20 pessoas foram presas no Rio e em São Paulo, acusadas de participação no esquema que desviou mais de 70 milhões de reais destinados à saúde no Rio. O ex-secretário Sérgio Cortes foi preso mais uma vez pela Força-Tarefa da Lava Jato. Sérgio Cortes foi preso em casa na zona sul da cidade. Os agentes da Polícia Federal também prenderam os empresários Gustavo Estelita e Miguel Skin, dono de uma das maiores fornecedoras de material hospitalar do estado. Os 3 já haviam sido presos por suspeita de participação no esquema que desviou 300 milhões de reais da Secretaria Estadual de Saúde e do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, mas ganharam liberdade por decisão do ministro do STF, Gilmar Mendes. O Ministério Público Federal descobriu que a organização social Pró Saúde, que já administrou pelo menos 7 hospitais estaduais aqui no Rio de Janeiro, aumentou o faturamento de 750 milhões de reais em 2013 para 1,5 bilhão em 2015. O MP estima que os contratos fraudados permitiram o desvio de cerca de 74 milhões de reais dos cofres públicos. O orçamento que era repassado pelos cofres públicos para essas instituições já era destinado a determinadas empresas que tinham um ajuste liderado pelo empresário Miguel Skin, e elas restituíam, em prol da organização criminosa, 10% de tudo que recebiam dos cofres públicos para que fossem irrigadas as relações com o poder público e, com isso, elas tivessem um menor controle, que permitiu aí desvios milionários. Para garantir o ressarcimento ao Estado, a Justiça determinou o bloqueio de 150 milhões de reais em bens dos investigados. Em nota, a Pró Saúde informou que tem colaborado com as investigações e, em virtude do sigilo do processo, não se manifestará sobre os fatos. A defesa dos empresários Miguel Skin e Gustavo Estelita diz que as prisões foram ilegais porque desrespeitam decisões anteriores do Supremo Tribunal Federal. A defesa do ex-secretário Sérgio Cortes respondeu que ele se mantém firme na postura de esclarecer os fatos. Apesar da guerra movida contra a operação, a Lava Jato continua seu trabalho de combate à corrupção desenfreada que se abateu sobre o Brasil. Corruptos e corruptores, empresários, funcionários públicos, políticos de vários partidos se aliam para tentar adestrar a Lava Jato e conseguir a liberdade para continuar delinquindo. É preciso apoiar a Lava Jato e é preciso passar o Brasil a limpo.
2 pessoas morreram durante um assalto a um ônibus na Via Dutra, na Baixada Fluminense. Câmeras de segurança do coletivo registraram a ação. O crime aconteceu na altura da cidade de Belfor Roxo. 2 homens embarcaram, um pela frente e outro pelos fundos do ônibus. Um deles mostra a arma. Na parte de trás, um passageiro reage. Vanderlei de Oliveira Paulino, de 45 anos, entrou em luta corporal com um assaltante desarmado. Os 2 vão para a frente do ônibus. O outro criminoso saca o revólver e dispara várias vezes. Vanderlei foi atingido por 3 tiros no peito e morreu. No tumulto, um outro passageiro, Aldemir Felipe Nascimento de Souza, de 22 anos, também foi atingido no tórax e não resistiu. Um terceiro passageiro, Jonathan de Jesus Santos, ficou ferido na perna. Os assaltantes conseguiram fugir. O presidente da Câmara de Vereadores de Itaitinga, na Grande Fortaleza, foi executado hoje quando chegava ao trabalho. Câmeras de segurança registraram a ação. As imagens mostram o vereador João Roberto chegando neste carro preto por volta de 1 da tarde. Em seguida, aparece outro carro escuro e para. Um homem encapuzado já desce atirando. Outros 2 criminosos saem do carro e também atiram contra o vereador. Ele tenta sair pela porta do passageiro, mas é cercado. Um homem que seria segurança do político corre. A mulher que estava ao lado do vereador se desespera. O crime aconteceu em frente à Câmara Municipal de Itaitinga, no Ceará. João Roberto Oliveira Martins tinha 52 anos, cumpria o 7º mandato de vereador e era presidente da Câmara. O vereador João Roberto Martins tinha 2 passagens pela polícia. Em 2014, ele foi preso numa blitz por porte ilegal de arma de fogo. 2 anos depois, foi detido pela Polícia Civil e enquadrado na Lei Maria da Penha. Até agora, os criminosos não foram identificados. Em Belo Horizonte, uma menina de 13 anos teve os cabelos raspados por traficantes. As imagens foram divulgadas pelos próprios agressores. O vídeo foi postado nas redes sociais nesta quinta-feira. Um dos suspeitos aparece raspando a cabeça da garota com uma lâmina. De acordo com a PM, o motivo seria porque ela e uma amiga de 12 anos teriam roubado um celular do grupo e consumido drogas sem pagar. A garota agredida foi quem procurou a polícia. Ela confessou que há 2 meses fugiu de um centro de internações e passou a trabalhar para os traficantes. 3 pessoas foram presas e 3 menores apreendidos, suspeitos de envolvimento com a quadrilha. Os policiais apreenderam ainda drogas e dinheiro. A jovem agredida foi atendida no hospital e passa bem. A amiga dela não foi encontrada. A Polícia Civil investiga o caso e os detidos podem responder pelos crimes de tortura e tráfico de drogas. Uma mulher foi morta a facadas pelo ex-marido em Itanhaém, no litoral paulista. Neste ano, só no estado de São Paulo, foram registrados 71 casos de feminicídio. Uma relação marcada por conflitos. Sempre agredia ela, sempre mostrava o que ele fazia, né? Ele nunca fingia que ele fazia, sempre mostrava o que ele fazia. Há 2 meses, Claudionor Clemente da Silva, de 45 anos, foi preso por não cumprir medida protetiva e se aproximar da família. Usuário de drogas e alcoólatra, foi denunciado pela própria filha. Ontem, ele voltou a procurar a ex-mulher e, após uma discussão, matou Andréia da Silva, de 35 anos, com 11 facadas nesta escadaria, no condomínio onde ela morava. Após o crime, Claudionor jogou a faca em uma mata e fugiu. Foi nesse mangue que Claudionor se escondeu depois de pegar uma carona com um desconhecido. Só que na hora que ele esfaqueou a ex-companheira, ele também se feriu, fez um corte profundo na mão. Sangrando e com dor, ele não ficou muito tempo na mata, não. Logo ele saiu em busca de socorro e acabou flagrado por uma viatura que procurava por ele na região. Ele foi autuado por homicídio qualificado, né, pela nova sistemática da Lei Maria da Penha, como feminicídio, que na verdade é um homicídio qualificado, cuja pena fica entre 12 a 30 anos de reclusão, se condenado. Na internet, uma das filhas do casal escreveu: "Psicopata maldito, você vai pagar por tudo o que você fez com a minha mãe."
O que vai ser de mim e dos meus irmãos agora sem a nossa mãe? Andréia deixa 4 filhos. Eu fiquei chocada, mas eu espero que, sei lá, não sei, meu Deus, o que vai ser das crianças agora, né? Não sei o que vai ser. O laudo da Polícia Científica do Paraná apontou que não houve qualquer tipo de impulso antes da queda da advogada Tatiane Spitzner do 4º andar do prédio em que morava, em Guarapuava. De acordo com o Ministério Público, o laudo é uma prova de que o réu Luiz Felipe dos Santos Manweiler, marido de Tatiane, jogou a vítima, cometendo feminicídio. Tatiane foi encontrada morta no dia 22 de julho, dentro do apartamento do casal. Após a queda, Luiz Felipe levou o corpo da esposa ao apartamento e fugiu. Ele foi preso a 300 quilômetros do local, já perto do Paraguai. O réu é acusado pelos crimes de homicídio com 4 qualificadores: cárcere privado e também fraude processual. A defesa disse que só vai se pronunciar após receber os laudos. Um homem invadiu os trilhos do trem e causou tumulto na estação Barra Funda, na região central de São Paulo. Depois de rendido, ele foi agredido por seguranças que trabalhavam no local. Passageiros que estavam na plataforma registraram tudo. O rapaz, que usava uma máscara do Homem-Aranha, ateou fogo em um pneu e ficou em cima dos trilhos. Ele tira a roupa e fica apenas com a fantasia, apontando em direção ao vagão. Um dos seguranças tenta render o homem, mas ele corre e é surpreendido por um usuário da CPTM. O rapaz é jogado no chão e, mesmo imobilizado, é agredido com chutes e socos. Segundo a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, o homem foi encaminhado à delegacia, onde ficou detido. Sobre a conduta dos seguranças, a CPTM afirmou que está analisando a atuação dos agentes e, caso seja comprovada a falha no procedimento, serão tomadas as medidas cabíveis. Falha não, eles deram coices nesse rapaz. Qualquer que seja a pessoa, o que ela tenha feito, ela não pode ser alvo de um ataque desse tipo. Realmente é gente de índole brutal e muito mal preparada. Hora de conversar com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo. Boa noite, Reinaldo. Até o final desta noite, Lula pode estar definitivamente fora da disputa eleitoral. O primeiro a proferir seu voto foi o relator, ministro Luiz Roberto Barroso, rejeitou o pedido de registro de candidatura do Lula, deu 10 dias para o PT substituir o candidato e ainda proibiu a participação de Lula na propaganda eleitoral de rádio e TV. Alguma novidade nisso tudo, Reinaldo, a não ser pela antecipação do julgamento? Boa noite, Amanda. Olha, há uma novidadezinha aí, quer dizer, o conjunto da obra já é um absurdo legal, mas quando se trata de Roberto Barroso, ele lembra aquela personagem do Milor Fernandes, que quando chega ao limite sempre dá mais um passo. Vamos lá. Em primeiro lugar, isso não poderia de nenhuma maneira estar sendo votado hoje. Né? O que estava na pauta de hoje era outra coisa. Lula participa ou não participa do horário eleitoral. Né? Mas o Roberto Barroso, alegando haver divergência entre os 7 ministros a respeito disso. Por que divergência? Porque o artigo 16A da Lei 9.504 diz que enquanto uma candidatura está sub júdice, sim, o candidato tem o direito de participar do horário eleitoral. O que é uma candidatura sub júdice? Uma candidatura sub júdice é aquela que está sendo discutida na Justiça. Muito bem, a impugnação da candidatura, a contestação da candidatura de Lula foi feita teve 16 petições a respeito e o Roberto Barroso é o relator. O prazo da defesa terminou ontem. Depois do prazo da defesa, há o prazo para as testemunhas, que seria de 4 dias. E só então o relator tem 3 dias para o seu voto.
O Barroso fez o quê? Resolveu votar hoje mesmo. Resolveu pautar hoje mesmo a votação. De uma maneira que atropela o prazo legal, mas de forma explícita. Está atropelando o prazo legal. Qual é o argumento no fim das contas? Sim, o Lula vai ter declarado a sua inelegibilidade pela lei da ficha limpa. Ora, se vai ter declarado a inelegibilidade depois, por que não agora? Esse é um argumento em direito que chega a ser inacreditável, chega a ser espantoso. Isso é como o sujeito, já usei essa imagem hoje no rádio, Amanda, é como o sujeito que, ao acordar, não arruma nunca a cama porque ele sabe que à noite ele vai desarrumar de novo. Isso é como um médico, um hospital que dissesse, bom, esse sujeito que vai morrer daqui a 3 anos, então para que tratar? Se for hospital público, vamos desperdiçar dinheiro. Se for hospital privado, vamos desperdiçar recursos dos herdeiros. Então deixa morrer já. Ora, o fato de que a inelegibilidade virá, de que ela é presumida, não quer dizer que ela seja manifesta. Ela só é manifesta quando o tribunal diz. E esse era outro julgamento, isso não estava em pauta hoje. Ora, há quanto tempo, Amanda, você me ouve dizer aqui que o Lula não será candidato? O Lula não será candidato. Disse isso 500 vezes. Quando muitos diziam não há brechas, eu dizia não há brecha nenhuma. Diziam não há sim, não há. A lei da ficha limpa impede. Só que o julgamento de mérito da lei da ficha limpa não estava em curso hoje. Então se está atropelando o prazo. Não que não haja no PT gente contente com isso. Porque a prevalecer o voto do Roberto Barroso, e deve prevalecer, né, acabou. Em 10 dias tem de substituir o candidato e o Lula está proibido já de aparecer na hora eleitoral. Desde já. Tão logo se promulgue o resultado. Creio que avancem noite afora para ouvir todos os ministros. Mas não há dúvida de que o voto dele, na essência, sairá vencedor. Agora, Roberto Barroso é realmente uma figura interessantíssima, é ironia esse interessantíssima. Na verdade, esse temperamento dele, essa prática dele não me interessam, porque eu acho que ela é nefasta para o direito. E eu vou dizer porque agora, com o peso de saber que há juristas me ouvindo, que há advogados me ouvindo. Né? O artigo 16A da Lei 9.504 diz com todas as letras que enquanto uma candidatura está sub júdice, o candidato tem direito a tudo aquilo que a lei lhe faculta, inclusive horário eleitoral. Inclusive ter seu nome na urna. O Roberto Barroso determinou que o Lula não tem acesso ao horário eleitoral, que o nome seja retirado da urna. E aí ele diz o seguinte, Amanda, que a expressão sub júdice, e aí a novidade, do artigo 16A, se esgota com o julgamento do TSE. O que eu quero dizer com isso? Como cabe recurso ainda ao STF, o Roberto Barroso está declarando que o STF não pode mais nada. Vale a decisão do TSE. Isso nunca se viu. Um Tribunal Superior Eleitoral dizer que o Tribunal Constitucional não tem jurisdição sobre ele, embora incida, a decisão tomada por esse tribunal, incida em questões que dizem respeito à Constituição. Então, para o Roberto Barroso, o subjúdice agora, do artigo 16A, acaba no TSE. Não existe STF. Não adianta recorrer ao STF. E é claro que a defesa do Lula vai recorrer. E ao recorrer, estará subjúdice ou não? Estará em julgamento na justiça ou não? Estará. Um voto, do ponto de vista técnico, absurdo. Embora, pela lei do ficha limpa, Lula seja realmente inelegível. Agora, é preciso fazer as coisas com método, com calma e dentro da lei. A decisão está sendo tomada ao arrepio da lei e coloco nisso o meu prestígio e o meu trabalho jornalístico. Os advogados vão atestar isso que eu estou dizendo. É isso aí, boa noite.
Boa noite, Reinaldo. Até amanhã. Até amanhã não, até segunda-feira. Cerca de 200 palestinos ficaram feridos em mais uma sexta-feira de protestos na faixa de Gaza. Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, entre as vítimas em estado grave estão uma médica e uma criança de 10 anos. Pelo menos 50 palestinos estariam feridos à bala. O exército de Israel afirma que os militares abriram fogo para dispersar palestinos que incendiaram pneus. Os tiros causaram correria. É a 22ª semana seguida de manifestações na região. Desde o início da onda de protestos, em março, 125 palestinos e um soldado israelense morreram. 2 pessoas foram esfaqueadas por um homem em uma estação de trem de Amsterdã, na Holanda. Um suspeito foi baleado e acabou detido. O estado de saúde dele e das vítimas não foi divulgado. A polícia ainda não sabe o motivo do ataque, mas diz que considera todos os cenários possíveis. O nível de reprovação do governo Donald Trump bateu recorde. Segundo pesquisa do jornal Washington Post e da emissora ABC News, 6 em cada 10 entrevistados desaprovam a gestão do republicano. 49% ainda acreditam que o Congresso deveria iniciar um processo de impeachment contra o presidente. O governo da Nicarágua expulsou do país a missão de direitos humanos da ONU. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, não há mais condições nem razões para a permanência da equipe da ONU. A medida foi tomada 2 dias após as Nações Unidas denunciarem a repressão do presidente Daniel Ortega a manifestantes. Desde o início dos protestos, em abril, cerca de 400 pessoas foram mortas. A Nicarágua se transformou numa ditadura sanguinária que tenta agora, de todas as maneiras, conter a crescente revolta popular. Depois de ter combatido lá atrás uma ditadura, Ortega, que se elegeu, se reelegeu, agora se torna um ditador semelhante ao governo totalitário que, com sua liderança, foi derrubado. Uma ironia da história, cujo epílogo o tempo ainda deve à população da Nicarágua. E hoje, mais uma, Ortega expulsou do país a Comissão do Alto Conselho de Direitos Humanos da ONU. O funeral da cantora Aretha Franklin, realizado hoje em Detroit, contou com homenagens de artistas e políticos. Os detalhes você acompanha agora com o correspondente da Rede TV nos Estados Unidos, Fábio Borges. A cerimônia teve início com a chegada do caixão folheado a ouro 24 quilates a um templo evangélico na cidade de Detroit. A despedida, Aretha Franklin, contou com discursos de familiares e políticos. O evento teve ainda a participação de estrelas do cinema como Whoopi Goldberg e apresentações musicais de Stevie Wonder, Faith Hill e Ariana Grande, que cantou um dos maiores sucessos da rainha da soul music, Natural Woman. Aretha Franklin morreu há 2 semanas, aos 76 anos, por causa de um câncer no pâncreas. Aretha foi indicada 44 vezes ao Grammy, o Oscar da música, e ganhou 18 prêmios. A dama da soul music também tem uma estrela em Hollywood e faz parte do Salão da Fama do Rock and Roll. Além disso, Aretha Franklin fez história ao cantar na cerimônia de posse de 3 presidentes americanos: Jimmy Carter, Bill Clinton e Barack Obama. Em 2005, Aretha recebeu do então presidente George W. Bush a Medalha Presidencial da Liberdade, a maior condecoração para um civil americano. Aretha Franklin também foi uma ativista dos direitos civis e se tornou uma referência às feministas quando lançou em 1967 a canção Respect. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Rede TV News. O Congresso dos Estados Unidos se despediu hoje do senador John McCain.
O corpo do republicano foi velado no Capitólio sob a presença de familiares, amigos e autoridades. Durante o discurso, o vice-presidente Mike Pence disse que McCain colocou o país em primeiro lugar durante a vida e sempre será lembrado pelos americanos. Durante a guerra no Vietnã, McCain foi capturado e permaneceu preso por mais de 5 anos, sendo inclusive torturado. O senador morreu no último fim de semana, vítima de um tumor no cérebro. O presidente Donald Trump, que era duramente criticado pelo colega de partido, não compareceu à cerimônia. Segundo a imprensa americana, antes de morrer, o senador pediu à família que Trump não fosse convidado. Hora do esporte. O Manchester City tem um goleiro brasileiro que você conhece muito bem, certamente. O Ederson, que, aliás, tem moral com o técnico Tite lá na seleção. Agora, você sabia que o irmão do Ederson também joga bola? Só que o cara é atacante. Fernando Fontana conta essa história pra gente. A tatuagem já diz tudo. Ele é bem apegado à família. E a união do Emerson com o irmão Ederson ficou ainda mais intensa através do futebol. Dá uma olhada, eles eram do mesmo time. Começamos no futsal, né? E depois a gente foi pro terrão. Sempre jogamos junto, a gente ia treinar junto, almoçava, jantava junto, dormia junto, né? Era muito legal, nossa infância foi sempre junto também. Mas o mundo da bola não proporcionou apenas alegria para a dupla. A tristeza também esteve presente em vários momentos. Um dos mais duros foi quando o Ederson acabou sendo dispensado do São Paulo. No começo desanima, né? Ele ficou muito desanimado, chorou muito. Mas ele foi forte, voltou mais forte, né? Que tem que voltar mais forte. Severo, que atua também pelo Audax e na época atuava com o goleiro no tricolor paulista, lembra a falta de respeito que tiveram com o amigo. Foi bastante complicado, né? Ficou 5 anos no clube, né? E ser mandado embora da forma que ele foi mandado embora por telefone é muito desagradável. Mas Ederson deu a volta por cima. Logo depois foi chamado para um período de testes no Benfica. Agradou e ficou no clube português. Aí foi contratado pelo Guardiola para jogar no Manchester City. A ascensão do arqueiro influencia todos da família, a ponto do filho do atacante Emerson do Audax querer ser goleiro. Meu filho gosta muito de bola. Ele se espera no tio, né? Ele é pequeno, mas ele quer ser goleiro, eu acho. Eu jogo a bola pra ele, já quer pegar com a mão. Fala, não, meu filho, tem que fazer gol. Vamos ser felizes, vai ficar tomando bolada aí. Com Ederson foi diferente. No começo da carreira, ele tentou evitar as boladas jogando em outra posição. Lateral esquerdo. Mas era muito desengonçado, né? Não conseguia correr. Só batia bem na bola. Aí mandaram ele pro gol. Nada como destino para ajeitar as coisas. Foi no gol que ele se encontrou e chegou ao ápice da carreira. Esteve com a seleção brasileira que disputou a Copa do Mundo da Rússia. E esse sábado vai estar também na telinha da Rede TV a partir da 1h25 da tarde. Ele vai defender o Manchester City no jogo contra o Newcastle. Uma partida que servirá não só para agradar os amantes da Premier League, como também aproximar os irmãos que, por causa da bola, estão a quilômetros de distância. Com certeza, não perco por nada. Vamos estar ligados na Rede TV, né? Eu vou estar ligadão lá, hein? A final do futebol nos Jogos Asiáticos, que acontece neste sábado, é um dilema para o atacante Son da seleção da Coreia do Sul e do Tottenham, na Inglaterra. Veja por quê na reportagem do correspondente Marcelo Espíndola. Para o atacante da seleção sul-coreana, Son Heung-min, a final dos Jogos Asiáticos contra o Japão neste sábado é mais do que uma partida de um campeonato. É a decisão de uma carreira no futebol. Ele precisa vencer os japoneses para ser dispensado de servir o exército da Coreia do Sul.
Ele conta com o apoio do time dele na Premier League, o Tottenham. O atacante é um dos talismãs da equipe. É tudo ou nada. Vencer os Jogos Asiáticos é considerado uma honra capaz de isentar o jogador do serviço militar, que prevê alistamento até os 28 anos de idade. E Son já tem 26. Son poderia escapar do exército com uma medalha nos Jogos Olímpicos ou se chegasse pelo menos na segunda fase da Copa do Mundo. Nenhuma das duas situações aconteceram. Nos Jogos de Londres, onde os coreanos conquistaram o bronze no futebol, o atacante não estava na equipe. E na Copa da Rússia, mesmo ele sendo o autor de um dos gols que eliminaram a Alemanha, a Coreia ficou na primeira fase. Por conta disso, torcedores do Tottenham e os sul-coreanos fizeram campanha para tentar contar com a boa vontade do governo de Seul e lembraram que em 2002, jogadores com idade militar e que chegaram à semifinal do Mundial daquele ano foram liberados do serviço militar. Son está confiante e acredita que vai levantar o caneco neste sábado e continuar a carreira em combates, só que nos gramados. Estamos perto de vencer e perto da medalha de ouro. Nós lutamos para isso, acho que não preciso dizer nada, sabe? Estou pronto para isso, para fazer história. Se ele conquistar a medalha, você poderá vê-lo em ação no Tottenham e nas transmissões da Premier League aqui na Rede TV. Marcelo Espíndola, de Macau, para o Rede TV News. A seleção brasileira teve mais 2 baixas. Vamos dar um giro pelo esporte. O lateral Fagner, do Corinthians, sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e será cortado dos amistosos da seleção brasileira contra Estados Unidos e El Salvador. A recuperação do jogador deve levar de 3 a 4 semanas. Já o meia Renato Augusto, do Beijing Guan, pediu para ser cortado por motivos pessoais. O atacante Walter, do CSA de Alagoas, foi preso na tarde de hoje depois de apontar uma arma de brinquedo para 2 funcionários da Eletrobras. O jogador disse que foi um mal-entendido e queriam cortar a luz da casa dele, mesmo com as contas em dia. Não foi uma partida oficial. Bolt ainda não tem um contrato assinado com o Central Coast Mariners, da Austrália. Mas já deu para sentir o clima do gramado. Uma das maiores lendas do atletismo agora calça chuteiras, mas continua voando como sempre. Ele curtiu a estreia no futebol. Foi ótimo, o que eu imaginei. A multidão me deu muita motivação. Os jogadores realmente me aceitaram, tentando me ensinar as coisas nos treinos e me encorajando. Esta é a prova dos 3.000 metros com obstáculos da Liga Diamante, que acontece na Suíça. Repare que o queniano Conseslus Kipruto perdeu uma das sapatilhas quando um competidor pisou em seu pé. Mesmo assim, ele não desistiu, venceu a prova e levou o prêmio de $50 mil para casa. Final de semana chegando, todo mundo quer saber qual é a previsão do tempo. Gabriela de França conta pra gente. Boa noite, Gabi. Oi, boa noite a todos. Agosto chega ao fim com muito sol e calor. Hoje foi o dia mais quente aí do inverno em várias capitais do Brasil. Agora, será que vai ser assim em setembro? Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa. Sábado promete ser de bastante sol e calor aí em todo o Brasil. No extremo norte do Brasil ainda ocorrem pancadas de chuva com trovoadas, mas até aqui é o sol e o calor que vão predominar na maior parte do dia. Vai ser assim, todo esse amarelão do mapa. Nada de chuva, tempo segue firme, ensolarado e seco. Bastante aproveitável, mas é importante aí tomar alguns cuidados por conta aí da baixa umidade do ar, principalmente aqui no interior do país. Em São Paulo, depois do calorão, tem mudança de tempo à vista, viu? Sábado e domingo de muito sol, calor de 31 graus. No domingo, a partir da tarde, pode ter aí pancadas de chuva, mas é na segunda-feira que a chuva vem com força e a temperatura cai, mínima de 16 graus. Em Campo Grande, mesma coisa, viu? Depois de um sábado aí de muito sol e calor de 35 graus, no domingo o tempo fecha, chove o dia todo e na segunda-feira, mínima de apenas 8 graus, queda brusca de temperatura.
temperatura. Isso acontece por conta aí da frente fria que está lá no sul do Brasil e que avança em direção ao Mato Grosso do Sul e São Paulo. Amanhã essa frente fria ainda vai aí espalhar bastante chuva por todo o sul do Brasil. Tem risco de temporal na faixa leste aqui, desde o sul do Rio Grande do Sul até o litoral do Paraná. Em Santa Catarina, em Florianópolis, o dia vai ser chuvoso, não vai dar praia não, viu? Amanhã a temperatura fica entre 16 e 25 graus. Agora no Rio de Janeiro o clima é bem diferente. Muito sol e calorão de 30 graus, vai dar para aproveitar bem o dia aí e pegar uma praia. Agora a gente vai lá para o Nordeste, no Ceará, em Fortaleza. Mesma coisa, calorão aí de 32 graus e o sol brilha o dia todo. Vamos dar uma olhadinha então em outras temperaturas para amanhã? Mínima de 17 graus aqui em Porto Alegre e 16 em Belo Horizonte, mas depois esquenta, viu? Chega aos 30 graus aí em BH. Agora quente mesmo, vai estar lá em Manaus e também aqui no Tocantins, em Palmas, 37 graus. Em Cuiabá, a máxima chega aos 38. Bom, eu fico por aqui. Um ótimo final de semana para você. Segunda-feira a gente está de volta. Até lá. Tchau, tchau. O Tribunal Superior Eleitoral julga o registro da candidatura do ex-presidente Lula neste momento. Vamos ao vivo até Brasília com a repórter Renata Teodoro saber o que está acontecendo, né, Renata? Houve um começo de confusão. Parte dos ministros queria continuar a votar, parte queria adiar para a semana que vem. Como é que ficou isso? Oi, Amanda. Boa noite para você, para o Boris, para todo mundo que acompanha. Pois é, Amanda, teve um momento ali que a defesa do ex-presidente Lula pediu para que o julgamento fosse adiado, porque queria a presença de todos os impugnantes, né? Então, dessas 16 ações de impugnação contra a candidatura do ex-presidente Lula, nem todos estavam presentes. Então, esse foi o argumento da defesa. Os ministros discutiram, mas optaram por continuar o julgamento hoje. O ministro relator da ação, Luiz Roberto Barroso, votou contra a candidatura do ex-presidente Lula. O principal argumento foi que ele se encaixa na lei da ficha limpa por ter sido condenado em segunda instância pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. O ex-presidente Lula foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão e está preso em Curitiba desde abril. O ministro Barroso concedeu ao partido a possibilidade de escolher outro candidato em até 10 dias e ainda faltam 6 ministros para votar. Nesse momento, quem está lendo o voto é o ministro Edson Fachin. A gente continua acompanhando o julgamento daqui e voltamos com mais informações no Leitura Dinâmica meia-noite. Renata Teodoro, ao vivo de Brasília, para o Rede TV News. Obrigada, Renata. Parece que vai ser uma longa noite mesmo, porque, pelo visto, os ministros decidiram liquidar esse assunto ainda hoje, né, Boris? O Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite para você, bom fim de semana. Boa noite.